Vamos abrir a palavra de Deus num texto muitíssimo conhecido, Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do verso 18 ao verso de número 20. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão. Mas hoje eu queria dar um título a esse sermão um pouco fora da caixa. É o sermão que quase não foi pregado. Vou repetir. Hoje à noite é o sermão que quase não foi pregado. Por quê? Vou explicar o porquê. Eu tive um convite há cerca de 1 ano e pouco atrás para falar nesse final de semana num congresso de avivamento em Águas de Lindóia. E num primeiro momento, quando eu recebi aquele convite e o aceitei, eu pensei, eu vou pregar num congresso de avivamento sobre a Grande Comissão. E me veio uma abordagem na cabeça. Eu vou falar, enquanto o avivamento não vem. Nós oramos por avivamento. E eu quero falar um pouquinho o que é avivamento, antes de entrar no texto. Mas e a gente ora e pede e clama a Deus, Senhor, manda um avivamento. Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo. E de repente Deus fala, agora não. Deus pode falar isso ou não, gente? O que vocês acham? Pode. Enquanto o avivamento não vem, o que a gente faz? Eu acho que a resposta está nesse texto. Aí eu ia pregar sobre isso, entendeu? Aí eu estou dizendo que é o sermão que quase não foi pregado, porque eu vou pregar hoje à noite. Então ele quase não foi, porque eu não preguei esse sermão ontem, no congresso de avivamento. Porque depois de orar, o Senhor falou assim, não é isso que você vai pregar não. Aí Deus falou, mas você prega para o povo da Igreja Luz no domingo à noite. Então você vai ouvir o sermão que quase não foi pregado. Posso ouvir um amém, pessoal? Eu costumo dizer que presbiteriano é o povo que mais fala amém, glória a Deus, aleluia. Vocês acreditam? É que ele fala para dentro. Você está aqui empolgado no sermão, né? Aí você fala uma coisa extraordinária. Aí o povo faz assim. Acabou de falar glória a Deus. Para dentro. Né? Mas aqui na Igreja Luz você pode falar para fora. Uma irmã, não é? Que hoje o pai foi batizado aqui no culto pela manhã, disse que não se conteve. Aí ela tentou não gritar. E ela falou assim, aleluia. Aí a filha disse, mãe. Aí eu falei assim, irmã, da próxima vez você grita aleluia, glória a Deus, hosanas, amém. E bem alto. Posso ouvir um amém, irmãos? Por isso que eu gosto desse povo. Esse povo é um povo fervoroso. Às vezes só para dentro, mas é fervoroso. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Avivamento é uma intervenção extraordinária, soberana de Deus em algum momento da história. Se você estudar a história dos avivamentos, muitas vezes na história, Deus, por motivos que só Ele conhece, no tempo que Ele determinou, Ele tem derramado algo extraordinário do Espírito sobre a vida do seu povo. E é interessante, porque se tem uma coisa que contraria a ideia da gente produzir avivamento, tipo assim, não, nós como igreja, nós vamos fazer um movimento, e isso vai constranger Deus, e Deus vai ter que derramar um avivamento. Se há uma coisa que mostra que isso não é verdade, é a história dos avivamentos. Porque os grandes avivamentos sempre aconteceram quando houve uma situação caótica do ponto de vista moral e espiritual.
mas Deus resolveu intervir poderosamente. Assim foi o avivamento na Inglaterra, no tempo de Wesley Whitefield. Assim aconteceu na África do Sul, há coisa de algumas décadas atrás. Há uma discussão até hoje muito forte na internet, porque há pouco tempo atrás, coisa de alguns meses, numa universidade nos Estados Unidos, Auburn, alguns jovens começaram a orar. Eram poucos, e eles não voltaram para a sala da universidade, e alguém foi lá ver o que estava acontecendo, e viu que eles estavam tomados por um senso da presença de Deus, e outros jovens começaram a ir para a capela, e durante mais de uma semana, aquele auditório daquela universidade esteve lotado de jovens orando, clamando, confessando pecados, muitas conversões acontecendo, e agora isso aconteceu no tempo da internet. Então você podia entrar lá no YouTube e ver ao vivo, online, o que estava acontecendo ali. Foi um verdadeiro avivamento ou não? Tudo indica que sim. Ontem, quando eu estava falando sobre avivamento no congresso da APECOM, lá em Águas de Lindóia, eu contei uma experiência que eu vivi, a bênção de poder, em 2001, durante uma semana, dirigir para o Dr. Russell Shedd. O Russell Shedd, para quem não sabe, foi um dos maiores nomes até aqui da igreja evangélica brasileira. Ele nasceu na Bolívia, filho de pais americanos, mas a maior parte do seu ministério foi aqui. E conversando com ele naquela ocasião, eu tinha um paliozinho cinza, daqueles bem compactozinhos, assim, pequenininhos. Época de calor em Goiânia, o ar-condicionado do bicho não funcionava, tinha que dar uns murros assim, pá, pá. Então, assim, o Dr. Russell Shedd sentiu o fervor da nossa terra, o calor da nossa região, né, andando ali comigo. Mas naquelas idas e vindas, um dia eu comecei a conversar com ele de uma maneira muito natural sobre avivamento. E foi a primeira vez que eu tomei ciência de uma coisa que eu não sabia. Ele, Shedd, havia vivenciado um avivamento. Em fevereiro de 1950, na universidade onde ele estudava, havia alguns cultos da primavera. Ali havia um pastor que sempre pregava nessa época, mas antes do pastor pregar, uma jovem iria dar um testemunho, falar algumas coisas, nada extraordinário. Quando ela começou a falar, alguns jovens começaram a vir e fazer uma fila. E basicamente o que movia o coração deles era um desejo profundo de confessar os seus pecados, de abrir o coração diante de Deus. E aquilo começou a acontecer, eles iam pedindo a palavra, um após o outro. E o que aconteceu em fevereiro de 1950, naquela universidade? Deus derramou um avivamento. Dr. Shedd estava ali, na galeria, na parte de cima. E foi lá que ele percebeu o chamado dele. E veja o que aquele homem foi e ainda é como legado para a igreja brasileira. Você sabe quantas pessoas, quantos jovens saíram daquele avivamento ali naquela universidade, aquele mover do Espírito Santo naquela época e foram para os campos missionários do mundo? Cerca de 500 missionários daquela experiência do derramar do Espírito Santo. Entre eles, um chamado Jim Elliot, que veio para a Amazônia e aqui foi martirizado ao tentar pregar aos índios. E você acha que a morte do Jim Elliot criou constrangimento e fez com que os jovens da sua época, isso já foi em 1955, se afastassem da ideia de missões? Não, irmãos. O Jim Elliot, que foi alcançado por aquele avivamento e que foi martirizado por causa da pregação do Evangelho, se tornou alguém, um mártir, que acendeu no coração de outros centenas de jovens o desejo de servirem o Senhor, mesmo que viessem a morrer. Então o avivamento é essa obra extraordinária, que de vez em quando Deus derrama, e que causa impactos que nós não podemos mensurar. Como seria
algo extraordinário, já pensou? Se Deus derramasse um avivamento aqui nessa igreja, se esse auditório não pudesse caber e amanhã, segunda-feira, as pessoas estivessem afluindo para cá, porque há um mover poderoso do Espírito Santo de Deus, tão contagiante, que as pessoas desejam e querem. E que os nossos jovens, ao invés de ficar olhando aí, viu pessoal? Nada de celular agora. Fecha o WhatsApp. Viu? Nada de rede. Joguinho, de jeito nenhum agora. Aí você já pensou? Tem algo tão maravilhoso que você não está com vontade de voltar para casa correndo, nem vai levantar para tomar água e dar um rolezinho durante o culto lá fora, conversar com os amigos, porque há uma atração tão poderosa do Espírito que a única coisa que você quer é ter comunhão com Deus. Você já pensou se isso acontecesse nessa noite? Isso é avivamento. Mas avivamento, a gente ora e pede, e Deus derrama conforme o propósito dele. A gente não tem como produzir. É obra soberana de Deus. Daí vem uma pergunta. Mas o que a gente faz enquanto a gente não vive um avivamento? Porque deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito interessante. Se viesse um avivamento, eu não precisava te dizer o que a gente tem que fazer, enquanto não vem. Porque se tem algumas coisas que avivamento produz, elas são bem claras. Exemplo, avivamento produz arrependimento. Você quer ver se um avivamento é legítimo? Esse negócio de furila, labachúrias e não sei o quê, isso não é avivamento não. Avivamento é real, arrependimento. Avivamento é real, gente se prostrando diante do mestre. Avivamento é real, gente de fato confessando os seus pecados e deixando toda a sua maldade para seguir o Senhor. Avivamento gera discípulos, avivamento gera missão, avivamento gera ações de misericórdia, avivamento transforma vidas, pessoas e às vezes países. É isso que avivamento faz. Então não preciso falar para você o que vai acontecer quando vier um avivamento, porque isso acontece mesmo. A pergunta é, mas e se a gente não viver isso aqui? Ou até a gente não viver, vamos orar para a gente viver. Até quando a gente não viver, o que a gente faz? E eu acho que a grande comissão nos dá a resposta. Porque a grande comissão começa com Jesus dizendo a quem? Com quem Jesus está falando nesse texto, gente? Com as multidões? Com os fariseus? Não, ele está falando com os seus discípulos. Com os seus discípulos, num monte lá na Galileia. E ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então o primeiro desafio para nós, vivendo ou não vivendo um avivamento, é ser discípulos. Porque se tem uma coisa que o discípulo faz, é reconhecer que ele tem um Senhor. Isso é ser discípulo. Reconhecer que você tem um Senhor. E quando você é um discípulo de Jesus, o que você reconhece quanto ao senhorio de Cristo? Que Ele tem toda, não é alguma, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Isso tem a ver com quem somos. Eu tenho falado em algumas igrejas, inclusive tem gente com raiva de mim, viu? Tem um pessoal com raiva de mim. A gente tem um seminarista aqui, o Léo, é uma benção, né? O Léo está aí? Está não, né? O Léo está nos ajudando com a plantação da igreja lá, a igreja Candeias. Aí o Léo esses dias chegou para mim, na outra vez que eu vim aqui, e falou assim, pastor, tem um colega meu que está com raiva do senhor. Eu falei assim, é mesmo? Que legal, ele me conhece? Não, mas ele está com raiva do senhor. Eu falei assim, é? Oh, que legal, o cara nem me conhece, mas está com raiva de mim. Uma boa forma de começar a relação, né? Tem que trazer esse menino para trabalhar aqui na igreja. Aí
perguntei, por que ele está com raiva de mim? Porque ele diz que o senhor tirou um sabático e só vê o senhor trabalhando. Aí dá vontade de falar assim, infeliz, preguiçoso. Ele deve ser preguiçoso, porque está preocupado com que eu estou trabalhando. Mas eu entendi a lógica do menino. Ele não me conhece. Chegou para ele a seguinte notícia: pastor Jean está num sabático. O que ele esperava ver então? As minhas fotos na praia. Né? Porto de Galinhas. Tchá. Né? Pipa. Alguém aqui já conheceu Pipa? É bom ou não, pessoal? Tá, pastor Jean. O bugzinho. A Alice aqui em cima. Aí ele vê foto assim, pastor em Juazeiro do Norte, pastor em Fortaleza pregando, pastor não sei o quê. Aí o cara falou assim, que sabático é esse? Tem até um amigo lá na Paraíba que diz assim, que arretado de sabático é esse teu, Jean? Não é? Aí o pessoal fica assim meio confuso. Apesar que, se eu posto as outras fotos, que fazem com que a cutis é pele, viu gente? Esteja assim tão moreninha, aí que ia ter gente com raiva de mim. Não é? Pastor na praia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou citando isso? Esse tem sido um tempo extraordinário. É um sabático no sentido de tentar ter uma visão mais ampla da vontade e do projeto de Deus para o meu futuro. Mas principalmente é um tempo para que eu perceba como um simples discípulo, que é o que eu sou. Eu sou um simples discípulo de Jesus. Mestre, o que o Senhor quer de mim nos próximos anos da minha vida? Essa é a minha busca esse ano, irmãos. E Deus tem me levado a alguns lugares. E alguns desses lugares que eu tenho ido nesse ano, eu tenho perguntado muitas vezes nas igrejas, gente, quem aqui é cristão? Você precisa ver como as pessoas levantam os braços. Eu sou cristão, todo mundo é cristão. Se eu perguntar nessa noite, você é um cristão ou não é cristão? Você vai responder, eu sou um cristão. Mas aí você muda a pergunta. Isso eu já fiz em vários lugares esse ano. Você é um discípulo de Jesus ou não? Irmãos, na maioria dos lugares, as pessoas estão em dúvida. Porque elas desassociaram o ser cristão do ser discípulo. Agora, veja só, quantas vezes no Novo Testamento aparece a palavra cristão? 3. Você sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo? 269 vezes. Entender o que significa ser discípulo é uma das coisas que precisa acontecer independente dos tempos. Eu sou um seguidor de Jesus e o meu mestre tem toda a autoridade no céu e na terra. Essa é a minha identidade, porque ou você é discípulo ou você não é nada de Cristo. Se você é discípulo, você é cristão, mas não existe cristão verdadeiro que não seja discípulo. E se tem uma coisa que eu tenho buscado nesse ano, é tentar entender, Senhor, o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu faço 50 anos esse ano. Eu fiz uma oração ao Senhor quando eu tinha 15 anos de idade. Eu disse para o Senhor, eu não quero uma vida qualquer, eu quero uma vida que faça diferença. E eu creio que Deus tem me dado essa vida, mas agora ao chegar aos 50, Senhor, o Senhor que tem toda a autoridade no céu e na terra, o que é que o Senhor quer de mim para essa nova fase da minha vida? Porque o Senhor governa, eu obedeço. Mas isso não é algo para pastor, gente. Isso é algo para todo seguidor de Jesus. Ser discípulo. Esse é o primeiro desafio. Porque o ser vem antes do fazer. Ser discípulo. Então, debaixo dessa autoridade que Ele tem no céu e na terra, eu me curvo e eu obedeço. Porque eu sei quem eu sou.
E os discípulos então vão até aquele monte e eles ouvem as palavras de Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra, porque eles já eram discípulos. E Jesus então diz, diante disso, vocês têm outro desafio. E o pessoal gosta de dizer assim, nós temos que obedecer ao imperativo do ide. Irmão, não quer te decepcionar, você não está totalmente errado, tá? Por favor, entenda. Vá. Mas aqui o ide no original não é um imperativo, sabia? Não está escrito no original, ide e fazer discípulos. O imperativo do ide para a igreja. O problema é esse, é que no texto não é. É o que a gente chama de particípio grego. Esse é o verbo que está lá no original. E o particípio grego é o equivalente ao nosso gerúndio no português. O que significa? Que originalmente está dizendo lá no texto, indo, então a ordem não é ir. Aqui eu tenho uma notícia que eu não sei se você vai gostar ou achar ruim. A gente não tem opção de ir ou não ir. Ai. A gente vai. Então de vez em quando chega alguma ovelha e fala assim, pastor, eu não sei porquê, eu estou tão bem aqui, e eu queria ficar aqui na igreja, e o pessoal me transferiu lá para Santarém, no Pará, por quê? Indo. Eu não queria que você fosse, mas você vai. Pouco tempo atrás, um irmão falou assim, eu não aguento ir para a empresa que eu trabalho. Pastor, não tem um crente lá, só eu. Por que eu estou lá, pastor? Indo, infeliz. Você vai. Você não quer ir, mas você vai. Vai para a empresa. Jesus quer você lá, justamente porque não tem nenhum discípulo fora você. Se não vai você, aí não vai ter nenhum discípulo de Jesus. Você já pensou? Entende? Por isso, ir não é um imperativo. De vez em quando, Deus manda perseguição. A igreja lá em Jerusalém não quis ir. Estava uma bênção, né? Da multidão dos que creram, era só um o coração. Que bênção. Você não queria ser membro dessa igreja? Né? Aí o Senhor diz assim, mas vocês têm que ir. Mas está tão gostoso, Senhor. Tem almoço depois do EBV. O que o Senhor fez? Suscitou uma perseguição. Permitiu uma perseguição. E eles foram. O imperativo é fazer. Indo, façam discípulos. Então, nós temos o desafio, tendo ou não tendo avivamento, de ser discípulos e o desafio de fazer discípulos. Irmãos, toda igreja que se vê como uma igreja de manutenção precisa de perseguição. Deus tem que levantar uma perseguição. Sabe por quê? Porque não existe igreja para manutenção. Não existe igreja de capelania só para cuidar das pessoas. Não pode existir, porque é da natureza da igreja indo fazer discípulos. Se nós queremos unidade, se nós queremos paz, se nós queremos saúde espiritual na igreja, nós precisamos nos engajar em fazer discípulos. Como vocês sabem, é um assunto que eu tenho falado muito em muitos lugares. Fazer discípulos. E uma das coisas que eu tenho dito, lugar após lugar que eu tenho passado, e eu quero enfatizar isso aqui na nossa igreja, onde eu sou pastor. Meus amados irmãos, essa é a tarefa objetiva que o Senhor Jesus nos deu. Nós temos muita coisa boa. Muita coisa boa, e a gente tem que usufruir, e nós temos que valorizar. Nós temos ministério de louvor. É uma bênção o ministério de louvor, é ou não é? Louvar com os irmãos oram durante a semana. O nosso ministério
tem compartilhado devocionais. Eu estou lá no grupo, a maioria não sabe que eu estou não, mas eu estou no grupo de WhatsApp deles. Eu estou só lá bisbilhotando. Segunda-feira o pessoal já está definindo as músicas do domingo que vem. E orando pela igreja. Senhor, abençoe, irmãos, ensaiem, irmãos, essas são as músicas, vamos orar em torno disso. Alguns vão postando as suas devocionais, isso é uma bênção. A igreja é abençoada. Mas você não vai achar em nenhum lugar uma ordem expressa: façam ministérios de louvor na igreja. O ministério de louvor é uma ação da igreja em resposta ao fato de que nós devemos adorar o Senhor. E isso é uma bênção. Mas não é uma estratégia que necessariamente tenha que existir em tudo quanto é lugar. Porque em alguns lugares mal se existe um violãozinho com uma voz. E ali há louvor e adoração e glória a Deus. Por isso, nós façamos o melhor com toda excelência, que é o que o Senhor tem nos dado. Agora, seja a igrejinha. Lá numa biboca. Estive num lugar esses dias que tem 900 habitantes. Seja lá, ou seja aqui numa capital influente como é Goiânia, que além de nós desenvolvermos os nossos ministérios, nós tenhamos consciência que a gente precisa ser e nós precisamos fazer discípulos. Onde você está, é tarefa sua fazer discípulos. Mesmo que o Senhor não derrame um avivamento. Entende? Oremos por um avivamento. Mas mesmo que Ele não derrame, nosso papel é fazer discípulos. E para fazer discípulos, nós devemos ser discípulos. Mas há um terceiro e último desafio. Além de ser, debaixo dessa autoridade, e de fazer, cumprindo a ordem do Senhor, nós devemos nos manter como discípulos. É interessante que Jesus diz: vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão fazer o que nós fizemos hoje à noite. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ensiná-los a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, ou ensiná-los a obedecer. Então não é só ensiná-los. A tarefa do discipulado, ela é muito mais profunda e complexa, porque não é só ensinar. Não é só ensinar. Não é só dizer o que a Bíblia fala, mas é ensinar a obedecer. Ou, como diz a revista atualizada, ensinar a guardar. Isso é muito mais do que apenas ensinar. Isso envolve vida. Isso envolve as coisas descerem daqui e alcançarem aqui. Isso envolve transformação do caráter. Essa é a tarefa de fazer discípulos. Mas aí Jesus diz assim, porque Ele sabe que a tarefa é dura: e eu estarei com vocês durante 2023. Isso, irmãos. Eu estarei convosco até consumação. O que sobra depois da consumação, irmãos? Nada. Eu estarei até a consumação dos séculos. Martinho Lutero, lá no século XVI, foi levantado pelo Senhor para resgatar os princípios do Evangelho através da Reforma Protestante. O Senhor esteve com ele até a consumação do século dele. Quando ele morreu, o Senhor estava lá e ele o recebeu. Por isso que Martinho Lutero escreveu em Castelo Forte o último trecho daquele hino assim: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará se temos Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Ele cria, Ele vai estar comigo até a morte chegar, e depois que a morte chegar, o que vai ser? Reinando com o Senhor.
nós temos que perseverar como discípulos. Perseverar. Isso significa que o Senhor estará conosco, mas nós temos que manter o nosso coração no Senhor. Há um hino que algumas vezes eu já citei aqui na igreja, e muitas vezes eu me desafio com esse hino. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem Senhor nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. A gente tem que ser, a gente tem que fazer, e nós temos que nos manter. E nesse mesmo hino, há uma estrofe que diz mais ou menos assim, que alguns que corriam bem, hoje longe de ti estão. Outros seguem, mas também sem vigor vivendo estão. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas inflamar, com teu santo e puro amor. Vem Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas despertar, nossas almas inflamar. É ser, é fazer, mas é nos manter. Eu não tenho dúvida. Se o Senhor derramar um avivamento, tudo isso será exponencial. Já pensou? Tudo isso vai ser exponencial. Nós vamos ter um despertamento tão grande dentro de nós que todo o resto vai ser relativo. Mas enquanto isso não vem, você já é chamado a ser discípulo. Mas enquanto isso não vem, você é chamado a fazer discípulos. Enquanto isso não vem, você é chamado a manter a chama do coração de alguém que tem o seu Senhor com você até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. E aí a gente vai buscando servir. No segundo semestre, dias 25, 26 de agosto, nós vamos ter um treinamento, uma capacitação aqui na igreja, para você compartilhar o Evangelho. Porque você é chamado a ser, mas você é chamado a fazer discípulos. E às vezes a gente não sabe como. Pastor, eu queria tanto falar de Jesus, mas eu tenho tanta dificuldade. Nós vamos clamar. E nós vamos preparar você. E você vai falar de Jesus. Eu contei hoje de manhã que ontem, de uma forma inusitada, eu virei VIP. Eu fui para uma sala VIP no aeroporto. Ninguém diz um glória a Deus, pessoal. Tem comidinha de graça. Água com gás, geladinha. Você pega lá, oh, como é que eu pago? Não, aqui você não paga nada. Olha. Eu falei para a Nairê, meu bem, eu queria que você estivesse aqui, porque eu fico constrangido nesse tipo de ambiente. Quem me conhece sabe que eu fico mesmo. Mas eu cheguei lá e Deus me conectou com uma pessoa. E eu disse para aquela senhora, aquela jovem senhora: você já ouviu falar da história da mulher samaritana? E eu comecei a contar para ela, além de outras coisas que eu disse. E houve uma hora que eu olhei nos olhos dela e disse, Jesus virou para a mulher samaritana e falou: se você soubesse quem te pede de beber, você pediria da água viva. E, irmãos, quando eu olhei para aquela mulher, enquanto eu falava isso, eu orava dentro de mim: Senhor, fala com ela. Se ela soubesse de quem eu estou falando. Se ela soubesse quem eu estou anunciando, Senhor. Mas só o Senhor pode revelar a ela. Mulher, se você soubesse. Eu
não sei onde Deus vai te colocar. Você é uma dessas salas VIP de aeroporto da vida, lá no seu trabalho, no seu condomínio, na sua escola. Ah, mas se as pessoas souberem quem é Jesus. Ah, mas se as pessoas beberem dessa água. E Deus vai levar você para dizer: alguém tem água que mata a sua sede. Tem alguém que mata a sua sede mais profunda. E nós, como igreja, nós precisamos nos capacitar. E nós temos que avivar o nosso coração. Tem um projeto que eu já compartilhei com o conselho. Deixa eu voltar, viu, pessoal? Voltar, que eu digo assim, morando aqui em Goiânia, nós vamos começar um culto da madrugada. Não sei quantas vezes ele vai acontecer no ano, mas nós vamos fazer um culto às 5 da manhã nessa igreja. E nós vamos chamar o povo lá, só vem orar às 5 da manhã. E você vai ver. Ouça o que eu estou dizendo. O culto não aconteceu, não tem data, não sei quando vai acontecer. Mas quando acontecer, você vem. Porque você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias aqui. Vamos adorar o Senhor. Enquanto o avivamento não vem, seja discípulo. Faça discípulo. Mantenha a chama do discípulo que sabe que o seu Senhor está com ele até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. O seu Senhor está com você. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração, você pode dizer isso ao Senhor? Esse Deus que nos chamou e nos capacita, a tua glória e o teu poder, por toda a vida, por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Toda alegria cantarei, uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Você precisa de oração nessa noite. Necessita de um clamor. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que tem um grande motivo de gratidão. Ah, pastor, se eu pudesse hoje eu fazia um culto de ações de graças. Quem sabe nós vamos orar agora, é o seu culto de ações de graças diante de Deus. Você que precisa interceder por alguém, alguém que você quer apresentar diante do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. E vamos colocar nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Vamos apresentar a nossa semana. Somos discípulos, fazemos discípulos e aquecemos o nosso coração no Senhor como discípulos do nosso Mestre. Aleluia! Esse é o sermão que quase não foi pregado, mas que Deus ministrou na sua vida nessa noite. Amém? Toda a vida cantarei uma canção de gratidão. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Aleluia, Senhor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Senhor, apresentamos diante de Ti
os nossos mais profundos pedidos e clamores, as nossas súplicas. Porque, ó Deus, há tanta e tanta coisa que, se não for a intervenção do Senhor, o que o homem pode fazer? Então clamamos, intercedemos por pessoas que nesse momento estão no nosso coração, pessoas que nós clamamos pela tua bênção. Também, ó Deus, oferecemos a ti nossas ações de graças, o nosso louvor por bênçãos que recebemos. O Senhor que sonda o coração de cada um, tome no teu altar, Senhor, a oração de cada filho, de cada filha. Receba, Senhor, e responda conforme a tua misericórdia e graça. Assim nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No amor da vida bendirei, levantarei as minhas mãos, o meu ser se satisfazem com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode assentar.